Olá, boa noite. Meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui nessa quinta-feira, feriado, né? Para a gente conversar mais um pouquinho sobre o nosso tema do mês de junho, que é perdão e o poder que o perdão ele tem nas nossas vidas. Nessas duas últimas semanas, né? Dessas duas últimas quinta-feiras, a gente conseguiu entender o que é perdão, quais os tipos de perdão que existem e as coisas que se parecem com perdão, mas não são. E no mundo de hoje nós temos, né, praticamente um ditado que sempre diz assim que quem ama perdoa. E conforme a palavra do Senhor, conforme a Bíblia, isso é realmente verdade. Veja, quando a gente executa o amor, não tem como não ter perdão envolvido. O perdão ele está diretamente relacionado ao amor, assim como o amor ele está relacionado à repreensão. O que eu quero dizer com isso? Existe um versículo na palavra do Senhor que diz assim que o Senhor, ele castiga e ele repreende a quem ele ama. Esse versículo, ele está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, e diz exatamente assim: porque o Senhor, ele repreende aquele a quem ele ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Então, em relação ao amor e em relação à correção, né? Nós não temos como amar uma pessoa e não corrigir essa pessoa que a gente ama. Ou seja, uma situação prática. Se você vê uma pessoa que você ama ou algumas pessoas que você ama indo em direção a um caminho de erro, ou tomando atitudes ou um caminho que vai causar sofrimento, que vai causar dor, né? O amor que existe em você por aquela pessoa, por aquele grupo de pessoas, te obriga a falar, te obriga a avisar, te obriga a chamar a atenção delas. Mas se você, por um momento, apenas se cala, não diz absolutamente nada e fica no seu íntimo apenas torcendo para que essas pessoas que você ama vejam o caminho certo, sem nem interceder, sem não falar, sem avisar, isso não é amor. Então, da mesma forma, nós podemos entender que o perdão ele é quando ocorre, né, aquela situação onde o perdão acontece um ato, né, acontece uma situação onde o perdão precisa ser executado, ele precisa ser liberado ou concedido a alguém. Quando nós amamos, nós perdoaremos essas pessoas, ou esse grupo de pessoa, ou essa pessoa individual. A palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E também no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, independente de quem seja o ofensor ou de como nós tenhamos sido ofendidos, perdoar é conforme preceito da verdade do Senhor. Perdoar é amar ao próximo e libertar a si mesmo. Perdoar é exercitar compreensão, é exercitar compaixão, é exercitar amor e é exercitar reflexão. Perdoar é compreender que a gente não é perfeito e que nós estamos sim passíveis de erros, de falhas, mas perdoar é compreender que não somos os mais importantes. É compreender que na nossa vida, ainda que no nosso ponto de vista a gente seja realmente o protagonista, né, da nossa história, a nossa história ela não é sobre nós, é sobre o Senhor. E o interessante efeito, né, dessa frase muito conhecida, quem ama perdoa, é que o perdoado ele amará, ou seja, ele aprende o efeito e consequência direta do perdão e do amor, e pela própria experiência de vida dele, ele vai praticar o perdão. Perdoando, se multiplica o perdão. O perdão, além de libertador de sofrimento físico, sentimental, psicológico, ele também é gerador de gratidão nos nossos corações.
A palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Perdoar a quem nos ofende nos qualifica, uma vez que nós cremos, né, no Senhor Jesus e nós cremos na verdade pregada pelo Senhor Jesus. Toda vez que nós perdoamos a quem nos ofendeu, nós somos qualificados a entrar no reino de Deus, porque não tem como uma pessoa que diz que acredita em Deus, que acredita no Senhor Jesus, não exercitar perdão, porque ela mesma foi perdoada pelo Senhor. Então, também podemos entender que não estender o perdão ao próximo demonstra a nossa arrogância de se julgar melhor do que o Senhor, melhor do que Deus. Não faça isso. Existe inclusive sobre isso uma parábola na Bíblia que está no livro de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 23 a 35, que diz assim, que é a parábola do credor incompassivo. Receber esse perdão, que eu deixo para referência essa parábola para você nessa noite, e não executar o perdão é um pecado pendente de juízo, porque na palavra do Senhor, que é a palavra da verdade, não existe desequilíbrio. Se você perdoa, você será perdoado, e se você recebe esse perdão e não liberar o perdão, o peso vem. Não perdoar a si mesmo é também um pecado contra o Senhor, e é um pecado que nos envenena. É um pecado contra o Senhor grandemente porque na palavra da verdade, que está em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim, que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São renovadas a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Se a mão do Senhor ela está disposta em fidelidade e em amor todos os dias a nos perdoar, por que não faríamos em relação a nós mesmos e as pessoas que nós temos como próximas? A verdade é, não tem limite para recebermos perdão do Senhor e nem para darmos perdão às pessoas, mas perdoar, de fato, não é se desculpar, não é pedir desculpas. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar é superar. E nós conseguimos, né? Com a ajuda do Senhor, que nos ensina o que é perdão e sempre o Senhor estendendo a mão dele, perdoadora, primeiro sobre nós. Veja a ciência de uma forma prática. Ela demonstra os benefícios hoje factíveis do perdão na nossa vida. Então, ela encontrou através de estudos, né, que o perdão ele é um prolongador de vida. Foi comprovado um aumento da expectativa de vida por quem perdoa, se comparado às pessoas que não perdoam. E esse foi um estudo conduzido em 2011 nos Estados Unidos. O perdão, ele também melhora o sistema imunológico. O Senhor, ele criou o nosso corpo como um organismo vivo e interligado. Então, nós temos emoções, por exemplo, como a mágoa e como a tristeza, que são tão poderosas quanto veneno. Logo, se você guarda esses ressentimentos com você, você contamina tanto o seu corpo quanto a sua mente. O perdão, ele diminui o estresse. Acumular mágoa tende a nos deixar nervosos e isso pode causar alterações no sistema cardiovascular. E o perdão, ele tende realmente a fazer o contrário, liberando várias substâncias no nosso corpo que nos acalmam e promovem o bem-estar. O perdão, ele estimula a reflexão, o amor e a compaixão e nos aproxima cada vez mais do Senhor. O perdão de Deus, ele ecoou aos céus e a todo o que nele crer, quando Jesus bradou na cruz, como está em Lucas, capítulo 23, versículo 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz, ela não foi um espetáculo para mostrar para a gente a morte de Jesus. Ela foi a concretização de que o perdão dos nossos erros e da nossa separação de Deus foi selado. Só permanece devedor, só permanece sem perdão quem quer. Porque quem entende a declaração de amor a Deus por meio de Jesus, seu Filho, recebe esse perdão completo e único. É o perdão que muda todo um futuro nessa vida e na eternidade.
Eu espero sinceramente que essa palavra nessa noite ela tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e nos vemos na próxima quinta, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.